Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te clamamos, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença. Nós te damos graças nessa noite, Pai. Que a tua palavra seja escrita em nossos corações. Deus, vem nos transformando de dentro para fora. Ó Senhor, é assim que humildemente nós te oramos, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais um pouco? Isso aí. Amém, amados? Eu queria começar o culto com uma frase do filme de Paulo, o apóstolo de Cristo. Ele diz assim: imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Esta água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela sempre está escorrendo por nossas mãos, até se ir junto com tudo que você tem a preço nesse mundo. Porém, do reino em que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem por aquela expansão infindável de mar. Amém, amados? O Senhor colocou esse trecho desse filme em minha mente e depois colocou um trecho bíblico a respeito de uma passagem que está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 9. Olha o que está escrito. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro, obrigado, David, Lázaro, a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê esse testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer,
mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, pense numa palavra para esses nossos tempos, onde muitos buscam as riquezas, buscam as coisas materiais, buscam um conforto na vida nesse tempo e se esquecem de uma vida, de uma existência após a nossa morte terrena, chamada eternidade. Saibam que nós teremos uma vida eterna. Todos nós teremos uma vida eterna. Mas existirá dois tipos de vidas eternas. Uma, num sofrimento eterno, num castigo eterno, no mar de lado de fogo, onde esse tormento que o jovem, que o rico está passando, é pouco para o sofrimento que vai passar no lago de fogo. E aqueles que estarão no seio de Abraão, aquele que representa o paraíso, aqueles que passarão uma eternidade junto de Deus. Paulo fala, nós vivemos, não é por um pouco de tempo, nessa água que está nas nossas mãos, que escorre entre os nossos dedos e que no final vai se acabar. Nós vivemos por aquela imensidão de mar que é a eternidade. Amados, muitos ainda estão vivendo como se essa existência nossa da terra fosse a única e fosse a melhor de todas. O rico, qual a característica? Mas então ser rico é algo ruim? Não. Ter dinheiro e ter finanças, ter uma boa condição aqui na terra é algo ruim? Não. O próprio Abraão foi muito rico, Isaac foi muito rico, Jacó foi muito rico. O problema é a riqueza? Emerson, não. O problema é o que nós fazemos com a riqueza e o que permitimos que a riqueza faça com a gente. A Bíblia é bem clara, esse cara era rico, vivia com roupas finíssimas, vivia em uma ostentação completa, com banquetes todos os dias de sua vida. Mas mesmo assim, ele tendo tudo isso, ele era alheio a uma pessoa que sofria na calçada da sua casa. Ele era alheio a uma pessoa que passava fome, que desejava as migalhas que caía da sua mesa. Se ele desejava, amado, era porque não tinha. Mesmo o que caía do prato, da comida, da mesa desse rico, não era dado a Lázaro. Era alguém que sabia da existência dele, porque chamou ele pelo nome quando viu ele junto de Abraão. Pai Abraão, mande Lázaro vir para cá e molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua. Então Lázaro era alguém conhecido dele, e mesmo assim era alguém que passava como se não existisse. Quantos de nós estamos passando por pessoas por necessidade, vendo cair nas calçadas, passando fome, e elas estão como se não existissem para nós? Pessoas que não têm identidade, pessoas que não têm serventia, que não têm, são inexistentes. Para que as nossas riquezas, se nós não termos compaixão do próximo? Cadê o nosso amor? Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor ao próximo do rico? Aquele que não ama o próximo, ele não pode amar a Deus. Se não ama o irmão que vê, como irá amar a Deus que não vê? Então esse rico tinha a característica de não amar. Jesus foi bem claro quando falou e relatou essa parábola, que não é tão parábola assim. Tinha um rico que vivia ostentando a sua riqueza, mas a riqueza para ele, a riqueza terrena, não servia de nada, não serviu de nada, porque a riqueza nessa terra não é passaporte para a vida eterna e uma vida no paraíso junto do Senhor. Nós não somos como os egípcios, que juntavam dinheiro, morria e enterrava junto com as riquezas, porque achavam que aquela riqueza enterrada junto do faraó, de alguém rico, seria o passaporte para a vida eterna e para um paraíso. Amados, o Senhor é bem claro para nós, que isso não nos salva, que bens materiais não nos levará para o céu, que riquezas acumuladas nessa terra não será passaporte para uma vida de eternidade com o Senhor.
Em contraste, tem uma pessoa que nessa terra passou e sofreu todos os tipos de males. Passou fome, passou frio, passou necessidade, tinha chagas ferida na pele, os cães lambiam as suas feridas, mas essa pessoa sofrendo todo tipo de mal, sem recurso nenhum, foi levado pelos anjos ao paraíso. Foi levado pelos anjos ao paraíso. E o Abraão diz com o rico, ele passou por sofrimento e angústias aí, mas terá uma vida de eternidade na minha presença. E você teve uma vida de ostentação, de riquezas, de luxo, e você olhava para ele e não o reconhecia, sobrava comida na sua mesa e você não era capaz de oferecer um prato de comida para ele, você foi incapaz de amar o seu próximo. E o destino de quem não consegue fazer isso é passar uma vida eterna em sofrimento. O tema do nosso culto é isso, para onde eu irei? Qual será o meu lugar eterno? Porque essa vida nossa é como essa água, como Paulo disse, que escorre pelos dedos. Pessoas se vão, pessoas morrem, pessoas queridas da gente se afastam, viajam. Nós temos perdas materiais, recursos vindo, vão se escorrendo pelos dedos, os tempos estão passando e escorrendo pelos dedos. Nós começamos a morrer quando nascemos. Isso passa. E o Senhor pergunta, o que é que você está fazendo para a sua eternidade, filho? O que é que você está semeando para a sua eternidade? Para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, como o de Lázaro esteve. Lázaro passou por sofrimentos na terra, mas estava o nome dele escrito no livro da vida, está no seio de Abraão hoje. O rico passou todas as coisas maravilhosas que o dinheiro podia comprar nessa terra, todos os benefícios que os recursos materiais poderia oferecer para alguém nessa terra, mas isso não foi garantido, o nome dele está escrito no livro da vida. E o que interessa para nós, amados, é a nossa eternidade, porque esse tempo aqui, no máximo, como a Bíblia já disse, é 120 anos. Depois disso não existe mais vida na terra e nós iremos viver, amados, teremos uma vida eterna, porque nós fomos criados para ser eternos, nós fomos criados para ter uma eternidade, e o Senhor mostra que nós teremos uma eternidade, ou junto dele, ou junto de Satanás, no lago de fogo. Mas Emerson, se riquezas nessa terra, se dinheiro nesse lugar, se bens materiais não podem comprar para mim a vida eterna, então o que é que me dá a vida eterna? Qual é o único caminho para que eu possa ter a vida eterna? E aqui, amados, é o que está escrito em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. As duas situações, quem crê em mim, terá a vida eterna. E quem não crê em mim, já está condenado. Já existe a condenação, já vai para aquele lado de fogo, já vai para aquele sofrimento eterno. Quem não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, a vida eterna não existe para ele. A vida eterna junto do Senhor não existe para ele. Jesus é bem claro, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem essa frase, em João capítulo 3, versículo 8, diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho, do unigênito do Pai. Amados, nós estamos buscando recursos materiais, nós estamos nos afadigamos buscando dinheiro, brigando, matando por dinheiro, matando por riquezas, matando por ouro, prata, e isso nós não levaremos para a vida eterna. Isso não é o mais importante.
O mais importante é a presença do Senhor em nossas vidas, é aceitar este Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mesmo que nós morramos, que é uma certeza que nós iremos morrer, Ele fala: vocês viverão. Mesmo que vocês morram essa primeira morte, vocês não conhecerão a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo ardente. Esse Jesus que nos promete essa vida eterna, e depende das nossas escolhas. Vou repetir: dinheiro, recursos financeiros, bens materiais, é bom ter aqui nessa terra? É. Usufruir disso é bom? É. Mas não é o mais importante. O mais importante, amados, é termos a presença do Senhor em nossas vidas. O mais importante é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e o restante tudo vos será acrescentado. Eu repetir: bens materiais não é garantia de vida eterna com o Senhor. Bens materiais não é garantia de uma vida eterna com o Senhor. A ausência de bens materiais também não é garantia de vida eterna com o Senhor. Então o que é a garantia, Eberson, de termos a vida eterna com o Senhor, de eu ser salvo? É crer em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Esse não é condenado, esse tem a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amado?